De volta! Ano novo, vida nova! A esperança em Cristo. E eu creio que dias melhores virão. Chico Holanda, você tem fé que 2022 nós vamos controlar essa pandemia ou já está controlada? Ou o controle está nas vacinas? O que é que as autoridades devem fazer nesse ano de 2022? Zé, eu vejo o seguinte, essa pandemia, ela está, vamos dizer assim, 80%, 85% controlada. Mas, para que nós possamos, de fato, dizer vencemos, nós precisamos convencer ainda essas em torno de 15% a 20% da nossa população brasileira que ainda não entendeu que o único meio de você ter uma certa, vamos dizer assim, cobertura, uma certa tranquilidade tranquilidade contra esse vírus é você se vacinando. Porque está demonstrado esse ano que está terminando, em que os óbitos que está acontecendo, na sua maioria, são de pessoas que não tomaram nenhuma dose ou não voltaram para tomar a segunda dose. Isso não é só Rondônia, não é só Brasil, isso é mundo. A estatística está aí. Então, enquanto as pessoas não entenderem que a vacinação é a única maneira hoje de nós nos protegermos contra esse mal do século, nós continuaremos convivendo. E isso faz com que venham mutações, porque aquelas pessoas que são contaminadas em virtude de não ter tido a sua vacinação, essas pessoas fazem com que essa doença, esse vírus, faça as mutações que estão acontecendo. Então, eu acredito que em 2022, Deus irá dar a capacidade, a inteligência a essas pessoas para elas avançar. Ao mesmo tempo, eu espero, eu acredito que Deus irá agir sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro, já que ele é uma pessoa de Deus, ele será tocado para entender que nós precisamos, todos juntos, abraçarmos essa única maneira que nós temos de salvar a nossa população, ao nosso povo, havendo a união. E eu não tenho dúvida que Deus agirá no nosso país, que sempre agiu, que é um país cristão, e que nós teremos em 2022 um país mais amável, um país com menos ira, com menos raiva, com menos eu ou você, em que nós possamos ver o nosso próximo como a nós mesmos. Assim é bíblico, assim Deus nos ensinou. Então essa é a minha esperança, é a minha expectativa e eu desejo isso a todos nós rondonienses, a todos os nossos brasileiros e, por que não dizer, a todo o nosso irmão a nível de mundo. Isso mesmo, eu creio. Deus age no coletivo, é Cristo em vós, é em nós. Não é o Cristo do eu. Então, eu acredito, todos nós juntos, nós podemos romper e passar para o outro lado. Samuel Costa, tá quase que chama Samuel Cruz, mas não vou não. Samuel Costa, vamos lá. Você tem fé que agora em 2022 essa pandemia vai ser controlada? Mais do que tudo o que pedimos ou que pensamos, pessoal, é a gente ser racional nesse momento de pandemia. Né? A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. Nem tudo é culpa da divindade, né? Do anjo, querubim, serafim. Nós, como seres humanos, devemos reconhecer os nossos equívocos, os nossos devaneios, os nossos erros e ouvir quem tem respaldo técnico para combater a pandemia. Nesse sentido, meus irmãos, Deus deu a capacidade cognitiva do ser humano buscar a sua evolução, seja ela, né, material, na vida secular ou espiritual. Uma coisa é a espiritualidade, eu tenho aqui fé que as coisas vão melhorar em 2022. Mas se nós estamos num mundo terreno, onde a consequência do pecado, do erro, da escolha do povo brasileiro aqui, delimitando no âmbito nacional, foi escolher determinada pessoa para liderar a política econômica,
a política como no todo, e ele se equivoca rotineiramente, a gente padece por esse equívoco. Agora, o que eu faço aqui, independentemente de você ser de direita, ser de centro, ser agnóstico, né, da sua preferência, a gente tem que começar a assumir uma parcela dessa culpa. Se não, vejamos, como que a gente quer evoluir como ser humano? Vamos tirar um pouco a espiritualidade e fazer um estudo aqui antropológico. Como ser humano, se a gente não ouve as recomendações das autoridades sanitárias, se a gente implementa quase que diariamente fake news e tenta tumultuar uma coisa que, por sua natureza, já é penosa, já é danosa. Então, a memória dos nossos mais de 600 irmãos e irmãs brasileiras que perderam a sua vida, e se você quer o retorno da economia, a ferramenta mais eficiente que nós temos hoje para o combate ao coronavírus, você sendo negacionista ou não, são as vacinas. Já que não se pode ter um distanciamento social simultâneo, onde o vírus venha a se dissipar no ar, e a gente voltar ao antigo normal, é se vacinar. Então, Martin Luther King tem uma frase dele muito conhecida, dos livros, que diz, né, que nós devemos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Antes da gente querer pregar a mudança no mundo, será se eu estou apto a querer mudar? Então, esse é exercício de reflexão e esse chamamento que eu faço a todos vocês. Isso mesmo. Nós podemos mudar o mundo, transformar o mundo. Depende de nós. Acredito muito no coletivo. Deus age no coletivo. Mas Moisés Cruz, eu queria que você falasse sobre se você tem fé que 2022 essa pandemia vai ser controlada, ou que, se, na sua opinião, se ela já está controlada. Zezinho, eu acredito que o nosso povo é muito guerreiro, né? Não se acovardou, encarou de frente essa batalha, estamos vencendo. O dados aí que o nosso amigo Chico Holanda trouxe é muito significante, de 80% a 85% controlada, mas acredito que ela ainda vai persistir um pouco mais, né? Ainda a gente vai entrar aí, eu acho que até meado do ano que vem ainda atravessando alguma dificuldade, mas não tanto quanto 2020, porque 2020 foi muito forte, foi lamentável, né? Foi muito duro. E graças a Deus, os nossos governantes e muitos governadores não aderiram àquele lockdown total, né? Eu estava lendo agora aqui, o diretor da OMS disse que para os países mais pobres, o lockdown é muito... seria a última medida. Ele até aconselha o lockdown, mas como última medida. Porque para os países pobres, Chicolando, o lockdown ele traz sérios prejuízos. O Brasil já ficou, tu tá vendo, né, Zezinho, que ficou a questão do lockdown aí, ficou aí a sequela na economia. Então, que a gente consiga, né, a minha oração, o meu desejo, a minha fé, a minha vontade, é que nós cuidamos da alimentação, cuidemos da nossa saúde, né? Cuide, faça exercício, beba água, durma bem, cuide da sua saúde, se alimente bem e faça todas as medidas que as autoridades recomendam, como máscara, o uso do álcool em gel, tome a sua vacina, faça tudo para que você consiga entrar 2022 aí mais protegido, com a saúde melhor, se cuidando, porque o Brasil não pode parar, a gente não pode retroceder de novo a um nível de lockdown. Se a gente retroceder de novo ao nível de lockdown, vai ter mais fome e mais miséria, porque o Brasil não é uma China, uma potência. O Brasil não é um país de primeiro mundo. Ele não aguenta um lockdown severo. Então, nós somos um país de terceiro mundo. Então, qual é o meu desejo, Zezinho? É que nós, a população, porque a população, Zezinho, espera muito das autoridades, mas a população tem que fazer a parte dela. E como é que você vai fazer a sua parte? Se cuidando, se alimentando bem, cuidando da sua saúde e seguindo as recomendações de máscara, álcool em gel e o que as autoridades já recomendam, no caso a vacinação. Tome a sua dose de reforço para que você possa estar tranquilo, principalmente você que tem comorbidades. É isso mesmo, alimentação é tudo. Eu vou mudar agora em 2022. Eu também, estou junto contigo. Eu vou mudar a minha rotina, vou mudar a minha alimentação, mas eu vou mesmo. De fato, 2022 tem que entrar diferente, tem que ser diferente. Estou junto contigo. Tem que melhorar a minha... Mas estou bem, estou feliz. Rema TV aí,
Dando vai certo. vir muita coisa boa, vai vir podcast, nós vamos dobrar a aposta em 2022, pode ter certeza. Eu acredito no novo. E a Rema TV é o novo, a TV que veio com uma proposta diferente, veio com uma proposta de notícia, informação e ter compromisso com os fatos. Opinião eu tenho, Moisés tem, Chico tem, todos nós temos opinião, mas fato é fatos e nós temos que ter esse compromisso. Você quer acrescentar alguma coisa, Samuel? Eu sei que o programa aqui é de final de ano, né? O debate tem que ser propositivo, mas só para estabelecer a verdade. Quando o nosso querido e prezado colega Moisés nos disse que a economia está em frangalhos, pessoal, isso é me perdoe falar isso. Que isso não é... É a bigorna da realidade. Não é verídico, né? Como que a economia está em frangalhos, sendo que o PIB aqui do estado de Rondônia foi para 10 bilhões de reais. A Assembleia aprovou agora. Então, o que a gente tem que fazer no exercício aqui de reflexão? É que está tendo uma má distribuição de renda no país. Se vocês pegarem aqui as 6 famílias que têm a maior concentração de renda no Brasil, representa o mesmo volume de dinheiro dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, o que há que ser debatido, de forma muito clara e objetiva, muito tem que se falar de reforma da Previdência, reforma trabalhista, mas aí, o que foi que a reforma trabalhista fez para aumentar os postos de trabalho, não só aqui em Rondônia, mas em qualquer lugar do país? Então, a gente tem que fazer um exercício de reflexão e ver, será que é justo só o Brasil e a Estônia, um país pouco maior do que o Candeeiro de Jamari, digamos, fazer uma figura de linguagem aqui, não cobrar imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos? Quem que está faturando? Esses patriotas aí que andam com a bandeira do Brasil, né, quase igual um papagaio de pirata. Samuel quer debate, hein? Samuel quer debate. Não, mas é para as pessoas compreenderem. Quem que está defendendo? Eu só vejo duas modalidades de pessoas aprovar esse governo. Uns que estão faturando, e muito, durante a pandemia, e os tolos. Os tolos têm toda a minha solidariedade, porque o preconceito é fruto da má informação. Agora, dizer que as coisas, que a arrecadação do país diminuiu, companheiro, isso é uma mentira, porque todas as nossas commodities são pagas em dólar. Exemplo, aqui no estado de Rondônia, que saiu de 8 pontos alguma coisa e foi para 10. E por que a pobreza aumentou? Porque não está tendo distribuição da forma mais correta que deveria ser. Agora, já que Samuel entrou nesse tema, nesse debate, agora, Samuel, você vai abrir espaço. Paulo Cavalcante, quer acrescentar alguma coisa? Não, acrescentar não. Todo mundo sabe que passamos pela maior dificuldade, sei lá, dos últimos 100 anos, talvez. Né? Não se tem como arremeter a crise. Eu acho que chega a ser maior do que a depressão, né, do que houve lá na década de 17, lá nos Estados Unidos. Agora, a gente vive um momento difícil. O mundo travou. Por que está faltando essas commodities todas? Porque houve falta de produção em vários lugares. O mundo não estava pronto para uma pandemia, o mundo inteiro. E o Brasil conseguir ficar de pé, mesmo vindo de um lastro de destruição que houve de vários anos, principalmente os últimos 6 anos, houve muito desvio de verba. A Petrobras quase quebrou, algumas empresas quase foram destruídas completamente. E o Brasil conseguir dar a volta por cima, ainda terminar muitas obras. Então, é uma coisa muito fantástica. Que há má distribuição de renda, há, e está havendo uma melhoria. Estamos trabalhando essa situação. Agora, eu acho assim, uma agressão é você nominar 2 pontos. Você coloca assim, olha, que quem... você acaba negando o seu diálogo, porque o Samuel, e aí eu vou citar a frase dele no início da fala dele, ele disse que nós tínhamos que nos respeitar o ponto de vista, não precisaríamos destruir o outro lado para ser feliz, mas pelo que eu vejo, o que pensa o outro lado é realmente destruir a gente, porque ou a gente é mercenário e está tomando dinheiro e está torcendo pelo Brasil continuar como está porque é mercenário, ou a gente é tolo. Então, veja bem, não tem para onde fugir. Ou você é um burro, tapado, tolo, né, Moisés? Não, ou você é um mercenário, você escolhe. Você quer ser mercenário ou você quer ser tolo, Moisés? Não, isso aí você não, tem que escolher, né? Ou você quer ser mercenário, ladrão, ou você quer ser tolo, porque ele não deu liberdade da gente ser uma terceira coisa. Né? Então aí fica bem complicado. Desculpa, mas ou eu assumo
como mercenário ou eu assumo como Não, tolo. Você não me deu uma terceira eu opção. Acho que o Bispo Paulo, todo respeito que tem por ele, só Não, de mas Alzheimer. não, né? Ele tá com não, olha, pequeno- e aí e acabou Não, tem dois acabou minutos, não. de me Tem chamar dois- de demente. Não, Alzheimer não, Então não, você é vê, idade, não, é demência. Não, O Alzheimer, ó. o mal do Alzheimer não, é a não, demência. Peraí, Paulo, você está entrando. Peraí, vamos. A gente. Esse é um Aí, problema. mesmo. Só para restabelecer a verdade, companheiro. O que eu disse aqui Restabelecer é que qual a quem verdade? apoia esse governo ou está faturando muito, Mas o Chico Holanda, ou a pessoa está faturando muito, E aí, ou ela é tola. Porque é um país Você que... escolhe. Não, isso não é isso. Você escolhe. Olha só, Eu falei alguma coisa qual errada? é o país Eu que falei, mais... ou você qual é é o mercenário país que mais exporta alimento para o mundo? Me fala um país do mundo, o nosso problema é alimento, diminui a produção agrícola, o Zezinho? Não diminuiu. E por que o nosso povo está passando fome? Então, ser patriota, Amigo, não é botar a bandeira do Brasil. desculpa, mas Ser patriota, tem que entrar no debate. A China, ela dominou as commodities quase todas, ela dominou a Então questão, vende ela pro nosso dominou povo. a questão, ela dominou a questão. Já, já nós dos vamos entrar adubos. nesse assunto Não se da China, compra Paulo. mais adubo se não for da China. E agora ela está encarecendo tudo, ela travou. Paulo. Nós estamos na época de começar a adubar a terra para a produção e não tem como. E o Brasil tem reservas, mas ele é travado por um monte de pessoal engessado da esquerda que não deixa a gente explorar nossas reservas. Olha, na verdade, não tem como a gente dar opinião e que não venha o contraponto, que isso aqui é um programa disso. Chico, você quer também fazer um contraponto, acrescentar o debate? Apesar de ser uma noite realmente que nós estamos aqui todo de branco, realmente. Paz! Mas eu não poderia também, depois de ouvir as palavras e a narrativa do nosso amigo Samuel, quando ele vem me dizer, me falar do meu amigo Luciano, Qual aqui, Luciano? bem claro, eu da bandeira é o Luciano da Havana. Não, Isso você é bem não tem, claro. não. Não, mas eu... já entendeu. É claro. Tá. Então, veja só. Ele é seu amigo, é? Quando- Amigo. Quando você fala isso, tá, eu tenho que me ver um pouco do passado. Recentemente, o Brasil teve os maiores crescimentos de algum grupo empresarial. JBS, construtoras, que estavam quase dominando o mundo. De onde estava indo esse dinheiro para esses meia dúzia de grandes empresários? Não estou nada contra eles. Aqui, eu acho que esse é o papel do empresário. É a mesma coisa que o Luciano, segundo você falou, está indo eu para não o falei, BNDES. não. Mas você falou que o cara Quando estão eu falei ganhando. isso, Não, você falou que tem poucos ganhando muito no Brasil. Não, mas que é onde falou mas o nome no desse pass- cidadão, Mas no Chico. Não, passado. Chico. Mas quando você Não, cita. Você no falou Brasil, Louro quando José, você falou cita- Louro José. Louro cita José, o homem da Louro José bandeira. não é isso aí. O homem da bandeira, Não. hoje, nacionalmente, sabemos que é ele. Ponto. Eu não sei quem é, não. Quem é? Pois é. De que? Então, quando nós vimos Da Maria isso, Braga? tá, nós não podemos, eu não poderia aceitar deixar jogar no colo da direita tudo. Por quê? A esquerda não teve, nos seus 16 anos de mandato, uma crise, uma pandemia igual teve agora a direita no segundo ano, para o terceiro ano já de mandato. Uma pandemia mundial, uma pandemia que todas as economias do mundo, com exceção um pouco da China, mas lá atrás ainda teve uma certa caída, mas as demais economias todas, os Estados Unidos demitiu milhões de americanos. Até hoje, a recuperação da economia mundial está vindo. Lógico, tem países um pouco mais rápido, outro menos. O Brasil, isso eu não tenho dúvida. Essa é a minha grande luta que é. Sabemos que Rondônia, por exemplo, temos aumentado muito a nossa produção. E eu que sempre digo, nós temos que ter políticas públicas para o micro, para o pequeno, para o médio empresário. Da mesma maneira como nós temos que ver essa população nossa, da classe C, classe D, classe E. De fato, temos pessoas passando fome, temos empresários em situações difíceis. E sabemos que tanto os ajudas do governo federal, ajuda do governo do estado e alguns municípios não chegou naquelas pessoas mais humildes, aquelas empresas mais necessitadas, porque elas não conseguiram ter crédito em banco. Olha, vamos fazer um intervalozinho e já já nós voltamos para falar de falar de política também, falar de economia, que a gente começou, mas não sai daí, é um intervalozinho e já já estamos de volta.
Deus.